Cara, eu estava aqui pensando o quanto que a vida se transforma de tempos em tempos, né? E como essa transformação acontece de uma maneira tão sutil, a gente vai perdendo um pouco dessa habilidade, se a gente não tiver olhos de ver, para perceber essas nuances de mudanças que se dão conosco, seja na nossa vida profissional, seja na nossa vida pessoal, amorosa. A gente muda, mas a gente vai mudando de maneiras muito discretas, assim, a gente não percebe, quando a gente se dá conta, a gente já mudou. A gente já passou por um salto evolutivo e a gente simplesmente não se deu conta. Caramba, dia 5 de dezembro do ano passado, eu estava vivendo uma realidade totalmente diferente dessa que eu tô vivendo aqui agora. Ano passado, nessa mesma data, nesse mesmo horário, eu estava lá no fundinho da casa de Dona Ivanilda, morrendo de vergonha, morrendo de medo, sem perspectiva, sem nenhuma noção do que ia acontecer comigo no dia seguinte, como é que eu ia conseguir dinheiro para comprar ração da Uli, aonde eu ia continuar tentando pedir uma oportunidade de trabalho para poder sobreviver. E hoje eu tô aqui gravando esse vídeo falando dessa Anitta lá de trás, que precisou existir para que essa Anitta hoje estivesse aqui agora dividindo essa reflexão com seja lá quem seja. De verdade, eu nem não acho, eu tenho certeza, que tudo que a gente vive não é por acaso, mesmo assim. Não é por acaso. Eu vou dividir um pouquinho aqui. Eu não sei se isso acontece com todo mundo, mas eu acho que eu tenho uma certa habilidade para prever coisas que vão me acontecer. Não as coisas exatamente, vai acontecer isso, aquilo, mas tipo, energeticamente falando, eu sinto que eu vou passar por algum tipo de provação. Por que que eu digo isso? Porque quando foi em novembro de 2022, eu fui demitida de uma empresa que eu trabalhava há alguns anos. Eu já estava esperando essa demissão porque, enfim, foram situações e situações que aconteceram e que a gente sabe que sempre acaba pesando para o lado mais fraco mesmo. Mas, por volta de, sei lá, na metade do ano de 2022, eu já estava sentindo que ia acontecer alguma coisa muito grande comigo. Eu só não sabia o quê, mas eu sabia que ia acontecer alguma coisa muito, muito grandiosa, que ia me tirar de uma zona de conforto e que ia revirar a minha vida de ponta cabeça. E eu sabia que em 2023 eu não estaria ali naquela empresa. E aí, quando foi em novembro, veio a demissão, que de verdade eu encarei como um presente do universo. Porque sabe quando você já quer há muito tempo pedir demissão de um lugar, só que aí você não tem coragem, porque também você precisa daquela renda, então isso também é, faz com que você tenha menos coragem ainda de fazer o que você sabe que você tem que fazer, que é pedir para sair dali e ir para outro lugar. O universo me deu esse presente. Toma, Anitta, vai embora. Você está demitida. Realmente aconteceu aquilo que eu havia previsto no meio do ano. A minha vida virou de ponta a cabeça. E eu passei por situações que eu nunca imaginei que eu fosse passar, mas que foram situações que de fato me tiraram de qualquer tipo de zona de conforto que eu estivesse vivendo até ali. Quando você vivencia o desemprego na sua essência, na sua totalidade, naquele jeito que você insiste, insiste, corre atrás, bate em portas, bate em janelas e tudo parece que está fechado para você. E aí, de repente, você se vê sem dinheiro nenhum e tipo assim, com algumas questões que fazem você não querer de forma nenhuma voltar para lugares que você poderia voltar. Por exemplo, eu tinha a casa da minha mãe que eu poderia voltar, não estava desamparada, mas eu não queria. Apesar de eu sempre ter tido muito amparo da minha família, muito amor mesmo, eu sentia que eu não progredia naquele ambiente
porque a minha energia ficava estagnada. Eu sou uma pessoa que eu preciso estar no meio do mundo, me jogando em situações. Muitas vezes já me chamaram de doida porque acham que são situações que demandam muito desprendimento, muito desapego e muito sacrifício para serem vividas. Eu sabia que eu precisava sair de Natal. Eu precisava sair daquela cidade e ir para Brasília. Não sei porquê, mas eu sabia que eu tinha que viver isso. E eu vim para Brasília. Só que, gente, até eu chegar aqui, onde eu estou agora, na minha casa, né, aqui no meu conforto, comendo a minha maçãzinha e bebendo a minha aguinha, eu passei por coisas que eu falei, mano, não acredito. Não acredito. Eu não consegui emprego em lugar nenhum. E eu passei por uma situação de restrição financeira muito grande. O meu dinheiro tinha acabado, porque dinheiro, gente, voa. Tinha pouco dinheiro, mas era um dinheiro que dava para me manter por alguns meses. Esses meses passaram, o dinheiro acabou, e emprego não veio. Aí eu comecei a me jogar em trabalhos alternativos, trabalhos que eu nunca imaginei que eu fosse trabalhar. Eu trabalhei numa padaria, eu fiz de tudo nessa padaria, de lavar chão até preparar uma tapioca na chapa para cliente abusado que estava me pedindo. Eu nunca ter chego perto de uma chapa na minha vida. Ah, meu filho, você vai aprender na marra, aprendi. Não durei na padaria. Consegui um bico como garçonete de food truck de bebo, porque era um food truck que ficava na saída de uma festa onde só saía bebo. Fiz amizade com um bocado de bebo mesmo. Bebo que doido que chegava, me dava a senha do banco para eu pagar a conta para ele no boteco. Menina, uma loucura. Me diverti, mas não valia a pena, porque eu ficava a noite inteira no meio da rua, correndo perigo, usando o meu celular aqui, que eu tô gravando para vocês, sem nenhum tipo de amparo de segurança, né? Se eu perdesse meu celular, perdeu, querida. E ganhando pouco, né? Porque era tipo assim, de 8 até 6 horas da manhã, eu ganhava tipo o quê? R$ 75 à noite. Não compensava. Aí me arrisquei como diarista. Eu tive uma diária, mas eu desisti, porque a minha coluna, gente, a minha coluna não aguenta. Aquele dia, nossa, eu refleti muito sobre o quanto que a gente não tem controle sobre absolutamente nada e o quanto que a nossa vida é uma caixinha de surpresas. Hoje você está aqui trabalhando num banco, ganhando um vale-refeição de quase R$ 3.000, viajando nas férias, comprando carro, fazendo isso, aquilo, outro. Amanhã você pode estar esfregando a escada da casa de alguém. Aham. Mas apesar dos pesares, eu achei incrível a experiência. Só que eu sentia que aquele não era o meu lugar. Que eu não deveria me permitir me demorar naquele lugar. Eu passei a levar muito a sério o estudo para concurso público. Porque aqui no Brasil eu acho que é um dos caminhos mais estratégicos a se pensar. A partir do momento que você consegue passar por essa dureza do percurso do concurseiro, que só quem é concurseiro de verdade sabe como é muito difícil, é muito ralado e é muito solitário, você se vê diante de algo que, cara, é muito valioso, principalmente para você que já viveu desemprego, que já foi humilhado em entrevista de emprego, independentemente do que você esteja vivendo, você tem total capacidade, você tem forças dentro de você que você nem faz ideia que você tem e que você pode usar isso a seu favor para mudar a sua realidade assim da água para o vinho. Quanto mais você ficar ali se perdendo naquele lugar de vítima, de pobre coitado, de que a vida não me beneficia em nada. Eita, são 18 e 18. Eu olhei pro relógio, 18 e 18. Sabe? Sinais. Quanto mais você se demora nesses lugares autodestrutivos, mais você tá dificultando as coisas para você mesmo. Ninguém vai olhar para você e vai falar assim, ô, coitadinho dela. Vem cá que eu vou lhe dar um carro, minha filha. Vem cá. Aceita, não vai. Você é que tem que correr atrás do seu. Como você vai fazer isso? Você vai descobrir, você precisa começar. Você precisa começar. Gente, existe um negócio que não falha. É uma tal de uma lei da natureza que se chama lei do retorno. Sabe aquilo que você faz vai te trazer algum tipo de consequência. O que você escolhe fazer por você
nesses últimos dias que faltam desse ano de 2025, para que no final do ano de 2026 você possa olhar na frente do espelho e dizer para você assim: valeu a pena eu ter me jogado lá no ano passado, porque agora eu estou recebendo a colheita que eu plantei. É justa. E aquele ditado que diz assim, clichê, é justo que muito custe o que muito vale. Eu não sei se isso é um ditado popular ou se tem algum dono. Deixa eu pesquisar isso aqui no Google. Santa Teresa d'Ávila. Também nem sei quem é Santa Teresa d'Ávila, mas ela disse: é justo que muito custe o que muito vale. Tu não acha, não?